Vocês estão preparados para falar de gasto público aqui agora? Ansioso. Agora vai pegar fogo a discussão. Até agora foi tranquilo. Eu vou chamar nosso repórter André Anelli, então, porque o presidente da República disse que quer discutir o limite de gastos com o Congresso Nacional após o aumento da arrecadação. André Anelli, conta aí, o presidente quer alterar o limite de gastos e para mais ou para menos? Bem-vindo. Aumentar o limite de gastos para mais, né, Evandro? Muito boa tarde para você, muito boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula disse estar otimista com o crescimento da economia e com os investimentos que os bancos públicos e o governo federal estão fazendo. Ele também afirmou que, se os aportes financeiros internacionais previstos chegarem, será inevitável o crescimento econômico e a criação de mais empregos. Somado a esse cenário descrito pelo próprio presidente, Lula também se referiu ao fato de a Receita Federal ter arrecadado mais de 280 bilhões de reais em janeiro. Foi um crescimento de aproximadamente 6,6%, que acabou resultando no melhor primeiro mês da série histórica da arrecadação desde 1995, ou seja, dos últimos 30 anos. Com base nesses números e na conjuntura, Lula defendeu então uma revisão futura do limite dos gastos públicos. Vocês estão percebendo que a arrecadação está aumentando, além daquilo que muita gente esperava. Lógico que nós temos um limite de gasto, que quando a gente tiver mais dinheiro, a gente vai ter que discutir com a Câmara e com o Senado esse limite de gasto, e vamos ter como é que a gente pode utilizar mais dinheiro para fazer mais benefício para o povo. O que é importante é vocês terem clareza que ninguém ficará de fora. Lembrando que o arcabouço fiscal foi aprovado pelo Congresso em agosto de 2023 e teve regras flexíveis, tirando, por exemplo, os incentivos para o governo cortar despesas. A regra fiscal estabelece, entre outros parâmetros, que os gastos vão crescer sempre acima da inflação, o mínimo de 0,6% e o máximo de 2,5%. Esse novo teto de 2,5% acima da inflação, esse sim é flexível. Se a arrecadação de impostos crescer muito, o dinheiro não vai para pagar a dívida pública obrigatoriamente, como era na regra anterior, que foi então que acabou sendo colocada em prática pelo então presidente Michel Temer. Agora, se houver superávit acima do previsto, o governo pode usar então até 70% desse excedente em investimentos. E aí, levando em conta essas regras, não existiria, pelo menos nesse momento, o superávit necessário para ampliar o espaço para gastar, como disse o presidente Lula. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli. Bom trabalho para você. Bom, o presidente da República propondo uma alteração nos gastos, mas não é para reduzir, seria para aumentar a partir desses resultados da arrecadação. Que leitura que você faz, Felipe Monteiro? Eu sou um defensor do aumento de investimento público, não é? Todo mundo sabe disso. Essa busca que parte do analista econômico fala que o Brasil tem que buscar o tal déficit fiscal zero é algo irreal, é algo que não existe em país nenhum do mundo, né? Eu volto a repetir aqui, os Estados Unidos têm mais de $1 trilhão de déficit fiscal, a França tem 2% de déficit fiscal do PIB, né? O Brasil não pode se ater a esse receituário liberal que acha que, se o governo acenar para o mercado que o déficit fiscal zero está acontecendo, os investidores do mundo todo vêm para o Brasil, porque o Brasil vai mostrar para o mercado internacional que pode dar confiança aos investidores. Isso é conversinha furada, né? O Brasil só cresce com investimento público. E temos que ter investimento público para crescer. É bom lembrar que os Estados Unidos, né, aprovou uma lei no governo Biden, colocando $300 bilhões na economia, o tal do Reduction Inflation Act, né? Lei de redução da inflação, que não tem nada de redução da inflação ali. Foi um pacotão para investir em economia verde e para gerar a economia dos Estados Unidos. O Brasil tem que fazer o mesmo. Tem que ter políticas públicas industriais que volte à reindustrialização, tem que ter políticas públicas sociais que tirem
o pessoal da pobreza, reduzindo a desigualdade social. Então não é esse receituário econômico liberal que o Gani, o Segré e o Dávila aqui batem palma que nós vamos fazer o nosso país crescer e ser um país desenvolvido finalmente. O que foi, Gustavo Segré? Gani estava fazendo caras e bocas aqui, Felipe Monteiro. Se a gente colocasse no corte, você ia perceber. Diga, Segré. Vamos lá. O presidente Lula já demonstrou que não tem a mínima ideia entre diferenciar gasto com investimento. Por quê? Quando você gasta, você tira do teu valor a receber pelo lucro. Então, você coloca, por exemplo, vendi tanto, um produto qualquer, tiro o custo dessa mercadoria, tiro os custos que me geram, os gastos que me geram a venda dessa mercadoria e aparece um resultado. Aquilo que sobrar aí você poderia usar para investir. Sim, mas quando eu estou falando de investimento, significa uma alocação de um capital com a tentativa de um benefício futuro. Esse benefício pode ser econômico, pode ser social. Para tirar a gente da pobreza, você não precisa fazer assistencialismo, ou seja, pegar recursos do Estado para dar para alguém que está com baixos ingressos. Você tem que propiciar emprego para que essas pessoas que hoje não têm emprego possam sair do desemprego. E a partir daí ele vai ter um ingresso e não precisa do Estado. O Estado tem a função de educar nas escolas públicas, por exemplo. Então aí você sim está fazendo uma alocação, investimento em educação para que uma pessoa que hoje não tem recursos possa ter recursos em função da educação, investimento que o governo fez. O que considera, inclusive, dentro de um balanço, o investimento nunca está no custo. Jamais está no custo, porque você está investindo um capital com expectativa de benefício social, no caso do governo, ou econômico, no caso de uma empresa. Então, o contexto é, o governo quer, o presidente Lula manifestou, e isso está no sangue, que quando mais arrecada, mais pode gastar. Eu imagino uma família, em lugar de um governo, em que você tem uma diminuição dos teus ingressos. Junta a família e diz, filhos, vamos ter que cortar os gastos. Agora, se você disse, estamos gastando muita energia, e se eu pedir um empréstimo no banco para colocar energia solar, por exemplo, o valor que eu poupo do pagamento da energia, eu vou conseguir pagar as parcelas do empréstimo. E quando termina de pagar, eu consegui um lucro. Isso é um investimento. Diferente é se eu tenho dinheiro e consumo mais energia normal porque sobra dinheiro. Não vi nenhum lugar no mundo, como disse o presidente, nunca na história desse país, então, nunca na história econômica, alguém no governo que tem a possibilidade de ter um superávit para investir o superávit, ele quer gerar um déficit com a desculpa do investimento. São coisas que não coincidem na economia. Monteiro, daqui a pouco eu devolvo para você, mas deixa eu ouvir o Gani e o Dávila antes. O que foi? Fala do Monteiro, se tivesse uma arma aqui. Monteiro, PP, é o seguinte, vamos lá. Vários pontos. Fala de economia para os esquerdistas. Vamos lá, vários pontos. O que é, aula Monteiro? 2. Dá aula de economista para fez publicaçãozinha na rede social. Aula 2. Da aula de economia para esquerdinha. Aula 2. Vamos lá. Primeiro, PP. Pela tua lógica... Satisfação aqui no 3 em 1. Exatamente, chamando pra briga, né? Vai lá, então agora a vez é tua. Vamos lá. Olha só, Pepe, pela sua lógica, a Argentina seria o país mais rico do mundo, que bastaria aumentar o gasto público, que diminuiria a pobreza, geraria crescimento econômico. Pela sua lógica, a Venezuela seria o país mais rico do mundo. Pela sua lógica, não haveria toda a crise fiscal que ocorreu no Brasil durante o governo Dilma, que está muito ligada ao problema fiscal. Vamos lembrar que em 2014 é a inversão do superávit primário. O que acontece em 2015 e 2016, Filipão? 2 quedas consecutivas monumentais de PIB do tamanho de uma queda de pandemia, sem ter tido uma pandemia. Resultado do excessivo gasto público. Pior, veio 2 quedas com um processo inflacionário. 10% em 2015 e 6,30% em 2016. Empobrecimento da população brasileira, inflação elevada, desemprego elevado, queda da renda. Você compara os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, com o Brasil, e que chegaram aonde eles chegaram por conta de medidas liberais, porque lá vigorou um capitalismo, porque lá vigorou segurança jurídica, porque lá vigorou o direito à propriedade privada, porque lá vigorou um mercado de trabalho sem amarras, porque
houve um ambiente de criação de riqueza. E hoje eles se dão ao luxo, né, de poderem ter esse endividamento, porque o mundo inteiro confia nos Estados Unidos e acaba financiando a dívida pública americana. Mas que isso está longe de ser uma solução para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm sim um problema, mas você coloca esse endividamento dos Estados Unidos como a causa do sucesso americano. Não, pelo contrário. O endividamento hoje brutal dos Estados Unidos talvez seja o início do fim. É um problema para a economia americana. Como para a França também e para países europeus, o excesso de gasto é um problema. Tanto é que, de tempos em tempos, eles fazem reformas liberais para poderem sobreviver. O que foi? I rest my case. Falou besteira do começo ao final. Não estou esperando ser refutado. Eu acho engraçado que ele compara o Brasil com a Venezuela, compara o Brasil com a Argentina no que tange aos gastos públicos. Mas dá para se comparar o Brasil, que eu estou falando, com a Alemanha. A Merkel, por exemplo, destinou bilhões para a Volkswagen e para a indústria da Alemanha porque queria tornar a indústria alemã mais competitiva. O governo Obama dos Estados Unidos tirou a General Motors da falência, colocando dinheiro governamental na General Motors. Agora está vendo, por exemplo, o Biden colocando 300 bilhões de dólares de investimento público na economia americana para trazer empresas do mundo todo de semicondutores, de energia limpa para os Estados Unidos. Ou seja, não compara o Brasil com o pior. Compara o Brasil com os modelos que deram certo, que os países e os governos investiram na economia. O que a Argentina e o que a Venezuela fizeram de errado foi um gasto público sem planejamento. Com planejamento, você consegue criar uma política industrial bem feita que faça o Brasil acabar com a doença holandesa e voltar a se reindustrializar. Isso você não fala. Então, Ghani, ele atirou num lado e acertou outro. Fez o diagnóstico até certo, mas a conclusão completamente equivocada. Segre, fale para eu passar aqui também para o Luiz Felipe Dávila. Eu tenho. Isso que está falando. Você não entende que as comparações do Felipe Monteiro sejam críveis? Não é que não sejam críveis. Eu acho que ele está falando o que ele acredita. Isso não quer dizer que esteja certo. E vou dar o exemplo. Quando você compara o Brasil com os Estados Unidos, com a Alemanha, sabe a diferença, por exemplo, do Obama colocando 300 bi na General Motors e tal? Aqui o BNDES colocava um monte de dinheiro em empresas amigas, em fumaça, como a da Eike Batista, colocando para um porto em Cuba, o metrô de Caracas, todas as coisas que não tinham nada a ver e que esse dinheiro poderia ter sido investido aqui no Brasil. Claro. E aí você gerava emprego, diminuía a injustiça social, melhorava a vida do brasileiro, mas não. O objetivo não era investir, era ter dinheiro para mandar dinheiro para os amigos lá fora, para Cuba, para Venezuela, para Angola, que depois não pagaram. Então você teria hoje, somente hoje, mais de $1 bilhão para colocar aqui. Não é muito, mas ajudaria. Em lugar disso, em lugar de colocar, como você muito bem mencionou, dinheiro público numa empresa do país de interesse, não, colocaram dinheiro público em lugares fora do Brasil que não tem nada a ver com isso. Aí teria a possibilidade de fazer investimento. Luiz Felipe Dávila, eu quero te ouvir e também saber o que você pensa sobre as comparações que foram apresentadas aqui pelo Felipe Monteiro. Não, a comparação está errada por uma razão... Por quê? Por uma razão muito simples. Todos esses países que tiveram política de investimento público visavam abertura econômica, competir no mercado global. A história de subsidiar a indústria e manter a economia fechada, protecionista, é o que destruiu a indústria brasileira, é o que destruiu Venezuela e todos esses países. Todos esses países que tiveram, sim, como indutor o Estado fazendo investimento público, foram empresas que olharam como é que eu ganho o mercado global e não como é que eu fico bem só dentro de casa. Essa mudança, ela muda toda essa equação. Porque se o Brasil tivesse uma estratégia, nós vamos fazer abertura econômica, aliás, nós vamos ser a economia emergente mais aberta do mundo, e para isso precisamos de uma política para transformar essas empresas que produzem bem de maior valor agregado para ganhar mercado internacional. Esta é uma política que podemos concordar ou discordar, mas é uma política. Agora,
manter subsídio para a indústria com protecionismo, reserva de mercado, é um desastre total. A desindustrialização no Brasil é fruto justamente de muita ajuda para o governo, para indústrias que perderam competitividade e produtividade no mercado global. Então, essa diferença é brutal. É a diferença da política da Coreia do Sul, é a diferença da Alemanha, com todos esses programas, mesmo dos Estados Unidos. Então, assim, existe uma teoria principal por trás de tudo isso. Sem abertura econômica, tudo isso, ao invés de aumentar a produtividade e competitividade da economia, o que faz é criar verdadeiros feudos, oligopólios que dominam o mercado local e são capazes de competir globalmente. Então, essa é a primeira grande diferença. E rapidamente, Dávila, antes de deixar você continuar para avaliar o restante também, Monteiro, isso faz sentido para você? Não faz sentido nenhum para mim. Por quê? Cada história é uma história diferente, não é? Me conta. Quando você pega, por exemplo, os Estados Unidos, né, como é que os Estados Unidos se industrializou, ele era um país completamente protecionista, né? O imposto de importação dos Estados Unidos do século XIX era o maior do mundo, era quase 40%, né? Isso fez com que a indústria dos Estados Unidos crescesse, florescesse e os Estados Unidos virasse a potência que é. Aí depois que virou a maior potência do mundo pós-Segunda Guerra Mundial, o que ele fez? Ele resolveu ser liberal. Aí é fácil ser liberal quando você está bem na vida. A história americana... Crescesse, florescesse, olha que fofo. E outro ponto que eu discordo. Só para terminar, outro ponto que eu discordo. Os Estados Unidos foi Estados Unidos também graças ao Plano Marshall, né? Quando ele fez um plano para reconstruir a Europa. Então eu não vejo nenhum problema o BNDES colocar dinheiro na Venezuela, colocar dinheiro em Cuba, colocar dinheiro em países africanos, porque isso faz parte da soft policy. Espera um pouquinho. Ó, eu tenho 3 minutos até o break e eu preciso terminar de ouvir o Dávila. Então, Gani, remate seu comentário e deixa eu passar. Na aula de economia é o seguinte, o dinheiro é uma consequência da produção e não o contrário. Na verdade, o país ele produz muito e aí, para ter essa troca de mercadorias, de bens e serviços, se tem uma quantidade de dinheiro. Não é o contrário. Na cabeça do Filipão, o dinheiro é abundante. Basta você lá fabricar dinheiro, aumentar gasto, que daí você gera riqueza. É o contrário. Os Estados Unidos criaram muita riqueza ao longo do tempo, porque havia condições para a criação dessa riqueza e que trouxe muito dinheiro e que permitiu hoje um problema de superendividamento do Estado e que é um problema para a economia americana. Ele só não é um problema maior porque eles têm a hegemonia do dólar para financiar a sua dívida. Tanto é que os próprios conservadores americanos apontam esse problema. Isso foi antes da Revolução Industrial. Tenho 2 minutos para você, Dávila, por favor. É tanta bobagem que eu não vou começar por um ponto aqui. O ponto é o seguinte, só na África, de benefícios, tiveram mais de 3 Marshall Plans. Sabe o que aconteceu? Nenhum país da África decolou. Por quê? Porque especialismo barato. Agora, veja um país que não tiveram essa ajuda e decolaram. Coreia do Sul, a própria China, Vietnã, sem ajuda, porque fizeram o quê? Reformas, abertura econômica, vamos ganhar o mercado global. É isso que fez esse país crescer. Coreia do Sul é protegista pra caramba, foi protegista no começo. Não, mas, Felipe, olha uma ajuda do Estado. Olha a diferença. É o que eu estava falando. Olha a diferença. É muito diferente. Aqui o que você faz? Você entuxa dinheiro em empresa incapaz de competir, protege o mercado e fecha. Lá o que eles fizeram? Primeiro você prova a sua competitividade. Aí aquelas empresas que se provaram ser competitivas no mercado global, aí o Estado entra lá com o seu BNDES e fala assim, nós vamos transformar agora você numa empresa global. É muito diferente. Então, assim, o problema é, enquanto o Brasil for uma das economias mais fechadas do mundo, qualquer aumento de gasto público e investimento público em economia fechada não dá em nada, como mostra o caso da África. Todo investimento feito visando abertura econômica e competição no mercado global, faz com que um país prospere e a economia cresça. Essa diferença é fundamental e a esquerda, evidentemente, nunca entendeu isso.